Boa tarde, irmãos. Eu creio que Deus já tem feito maravilhas no nosso meio. Quem aqui crê? Amém? Amém. Eu creio que essa tarde foi uma tarde poderosa, de palavras que vieram diretamente do próprio Pai para a vida de cada um de nós. E eu queria agradecer junto com vocês. Obrigado, Pai. Obrigado por Tua obra nas nossas vidas. Obrigado pelo Teu cuidado, por Tua graça derramada sobre nós, Tua bondade. Muito obrigado pelo Teu ensino, porque Tu, Senhor, Tu tens um desejo ardente de nos ensinar, de nos mostrar o caminho, de nos direcionar. Queremos, Senhor, queremos estar atentos, com os nossos olhos nas Tuas mãos. Confiamos que a Tua provisão nas nossas vidas, ela está completamente nos enchendo de esperança em Ti, Jesus. Confiamos, Senhor, confiamos no Teu cuidado, confiamos na Tua graça sobre nós. Confiamos que o Teu Santo Espírito, Ele vai nos falar essa tarde, Paizinho. Queremos preparar nosso coração, nossa mente, que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a Tua voz, Deus. Em nome do Teu Filho amado, Pai. Amém. Nesta tarde, irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que há um bom tempo o Senhor tem falado ao meu coração, tem ministrado à minha mente, ao meu coração. E essa palavra, eu coloquei como título, Assentando-se à Mesa com o Pai. Quantos aqui já não estiveram em uma refeição na mesa e não queriam de forma alguma sair dela? Às vezes, nas férias, às vezes, um ente querido vem de tão longe. Às vezes, algum familiar ou um amigo que mora tão longe, ele vem nos visitar. E ali a gente senta naquela mesa, nós almoçamos, nós jantamos, tomamos um café. E aí vamos conversando, vamos ouvindo, vamos falando. E o tempo vai passando. Vai passando, vai passando, e você vai perdendo a noção do tempo. E por você, aquele momento, ele se prolongaria por muito mais tempo. Não é? Quantos aqui já não viveram isso? Quantos? Só eu? Não, é muitos, né? E é isso que, para muitos aqui, a mesa tem. É esse aspecto especial. Para muitos, o melhor lugar da casa é onde a mesa está. É o lugar onde as crianças se reúnem, onde conversas são trocadas, onde histórias são contadas e onde o relacionamento e a confiança são fortalecidos. Na mesa também é onde há ensino, há cuidado, há palavras de amor, há ações práticas de amor. Quem aqui não já comeu uma boa comida, né? Ontem foi o aniversário de Caleb e uma das crianças, eu não vou dizer que os pais estão aqui, chegou para minha mãe, para minha sogra, e disse: eu amo comida de vó. Foi você que fez essa galinha, estava muito boa, né? E a mesa, ela traz isso, traz com que o amor ele seja personificado, né? O serviço. E é na mesa onde a comunhão, onde a intimidade acontece. Mas também, por outro lado, quantos aqui já estiveram ao redor de uma mesa sem desejo de estar ali? Por vários motivos. A gente pode estar numa mesa sem desejo de estar ali. A própria palavra diz: não assenteis na roda dos escarnecedores. Muitos aqui trabalham, eu pessoalmente, no meu trabalho, acabo tendo que, invariavelmente, em alguns momentos, ter que ir para um almoço com o fornecedor. Muitas vezes até mesmo chamam para um happy hour, mas você fica ali, né? Você diz: não, não posso ir. Mas muitas vezes o almoço você vai, né? Que o almoço está ali no meio do expediente, você sabe que vai ser um ambiente mais tranquilo, e aí você vai. E, às vezes, na casa da vovó Beta, está tendo almoço com todo mundo. Está tendo almoço com os meninos, com os primos, com o meu irmão. E eu fico dividido, mas, às vezes, tenho que ir. E parece que aquele almoço se arrasta. Parece que aquele tempo é muito custoso. Olhando o relógio, a hora não passa, né? A gente já fica querendo encurtar a conversa. Mas, na Bíblia, esse assentar, ele tem esse significado de poder nos remeter a contextos associados à intimidade, honra, relacionamento e comunhão. Por isso que, muitas vezes, quando a gente assenta na mesa com pessoas que não professam o nome de Cristo, muitas vezes, quando a gente assenta na mesa, que a gente não consegue
sentir nas outras pessoas esse amor pelo Senhor, a gente fica um pouco incomodado. E também, por outro lado, quando a gente senta com irmãos, parece que o tempo voa. Quando a gente piscou o olho, as conversas foram tão boas, foram tão edificantes que o tempo passou e a gente já tem que dizer até mais, até amanhã, né? Porque já está muito tarde para alguns, né? E é isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje, que em toda a Bíblia nós vemos experiências ao redor da mesa, como momentos da atuação poderosa de Deus na vida daquelas pessoas. Em Êxodo 24, a partir do versículo 9, vocês podem estar abrindo a Bíblia agora, em Êxodo 24, a partir do versículo 9, a aliança de Deus com Israel, ela foi selada nesse contexto de mesa. Moisés sobe ao monte e traz as palavras de Deus, o livro da aliança é lido diante do povo, que afirma: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. O sangue da aliança é aspergido sobre o povo e, por fim, a partir de Êxodo 24, 9, diz: subiram Moisés, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém, eles viram a Deus e comeram e beberam. Na Bíblia, irmãos, sempre vemos a grande honra de assentar-se à mesa com o Rei dos Reis. Aqui nós podemos ressaltar um caso emblemático, um caso que aconteceu com um rei de Israel. É o caso que aconteceu através do convite de Davi a Mefibosete, filho de Jonatas, aquele com o qual Davi fez uma aliança. Neste relato vemos, lá em 2 Samuel 9, a partir do 7, nós vemos o seguinte: Davi, com o desejo de honrar aquela aliança que ele tinha feito com Jonatas, ele diz o seguinte: não temas, Mefibosete, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Isso está no versículo 11. Então, irmãos, Mefibosete inicialmente teve medo, inicialmente não se sentiu digno de estar naquela mesa, mas ele foi chamado pelo rei. E ali ele pôde desfrutar daquela mesa do rei de Israel, comendo como um dos filhos do rei. Que honra, irmãos, é assentar-se à mesa de um rei. Que honra, irmãos, é assentar à mesa de um rei de Israel. Imagine assentar-se à mesa do rei dos reis. Para Mefibosete, essa honra teve uma dificuldade inicialmente de compreensão e de aceite, assim como também para alguns de nós pode acontecer. Mas Jesus, durante seu ministério, ele utilizou-se bastante desse assentar-se à mesa. Dev Titus, em seu livro A Experiência da Mesa, ela afirma: se é no lar que o coração se forma, é na mesa que ele se conecta. Irmãos, refeições para Jesus eram oportunidades para conectar corações, aquecer almas e oferecer a esperança, trazer a verdade. Ele estava à mesa com a consciência da preciosidade do outro, da comunhão que o Pai quer ter e da presença do Espírito Santo. Nesse local de consciência, Jesus trazia palavras diretamente do alto. Assim como Paulinho falou mais cedo, num relato que ele falou que Jesus estava naquela mesa onde foi quebrado o vaso aos seus pés, efetivamente sentado naquela mesa, trazendo palavras que vinham diretamente dos céus, conectado diretamente a Deus e trazendo palavras que tocavam corações. Foi dessa forma também que Jesus, em mais de uma de suas aparições, assim que ele morreu e ressuscitou, e antes de ser elevado aos céus, ele esteve à mesa com seus discípulos. No episódio de João 21, Jesus tinha sido crucificado e já tinha ressuscitado, como também já tinha aparecido a Maria Madalena e alguns discípulos.
como aqueles dias devem ter sido processados na mente dos discípulos, irmãos. Devia estar um turbilhão de pensamentos, né? E aí, alguns deles decidiram ir pescar e nada apanharam. Passaram a noite toda em branco. Já ao nascer do dia, viram um homem na praia. E, de forma sugestiva, esse homem indicou a eles onde deveriam lançar as suas redes. Eles lançaram as redes e viram o milagre de terem muitos peixes sendo coletados na rede. E, neste momento, eles notaram que tratava-se do próprio Jesus. Para aqueles que conhecem a história, Pedro, ele pula ali na água, ele vai na frente. E a Bíblia afirma, lá em João 21:9, que quando Pedro, Tomé, Natanael e os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos chegaram à praia, ali estava uma mesa posta para eles. Não uma mesa comum, como estamos acostumados, mas uma mesa à beira-mar com peixes na brasa e pão quentinho. Olha só. Uma mesa simples e quente, mas aconchegante, mas que traz uma refeição mais acolhedora que aqueles homens poderiam receber. E esse acolhimento não era apenas pelo peixe na brasa e o pão quentinho, mas era pela presença de Jesus ali naquela mesa. Nessa beira do mar, Jesus fala para eles, prepara uma refeição. Ele fala para amigos cansados, frustrados, talvez até desesperançados e confusos. Porém, o que Jesus serviria naquela tarde ou naquela manhã, não sei. Naquela manhã, né? Era a sua mensagem, a sua verdade. Uma palavra de esperança, de comunhão, de intimidade. Eram ensinamentos profundos que tocariam aqueles corações, trazendo esperança, trazendo um novo direcionar para a vida daqueles homens. É neste contexto que Jesus conversa com Pedro de canto e pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E por fim ele afirma: apacenta minhas ovelhas. É nesse contexto de mesa, de intimidade, que Jesus chama Pedro para perto de si para conversar. Outro momento de experiência na mesa, irmãos, foi com os discípulos de Emaús. Jesus ressurreto se une a 2 discípulos a caminho de Emaús. E começam a discorrer sobre os últimos acontecimentos de Jerusalém. Aqueles homens caminham horas com Jesus e não o reconheceram. Estavam com corações pesados e temerosos. Olhavam para somente os últimos acontecimentos. Mas, ao chegarem ao seu destino, convidaram Jesus para pernoitar com eles. E lá em Lucas 29, a partir do versículo 30, eis que aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Mais uma vez, Jesus se usando da experiência à mesa para ter essa proximidade com os seus. A celebração da Páscoa, irmãos, também possuía esse aspecto da mesa muito fortemente associado a ela. Lá no Egito, em Êxodo 12, a orientação era de passar aquela noite em família, com lombos cingidos e comendo carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Essa prática foi instituída por Deus como memorial da libertação do seu povo lá no Egito, do cuidado de Deus pelo seu povo. Na celebração da Páscoa, antes da obra da cruz, Jesus esteve no cenáculo, lá em Jerusalém, junto com os seus discípulos, mais uma vez à mesa. E neste contexto de intimidade, de ensino, de serviço e cuidado, é ao redor daquela mesa que temos diversas ações e palavras maravilhosas que Jesus falou. E palavras tão conhecidas nossas. A partir do capítulo 13 do livro de João, nós vemos os desdobramentos desses fatos. Jesus, nesse contexto de mesa, ele lava os pés dos seus discípulos,
Que ensino maravilhoso, irmãos. Asaf, em sua canção Serviço, ele relata isso. Com a água e a toalha, tu me deste a lição de um padrão que nunca falha para viver em comunhão. São nas pequeninas coisas que expresso a ti, Jesus. São nas pequeninas coisas que irradio a tua luz. É nesse contexto de mesa, irmãos, que Jesus ele ensinou de forma prática os seus discípulos. Uma lição que para muitos foi uma lição poderosa na vida deles. Ainda nesse mesmo momento de estar à mesa, celebrando a última Páscoa, antes de se entregar naquela cruz, Jesus ele fala, a partir do versículo 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. E aí, irmãos, a gente chega lá em João 14. Se vocês puderem estar abrindo, João 14, a partir do versículo 1. Nessa mesma mesa, nesse mesmo momento de partir o pão da Páscoa, de celebrar essa última Páscoa, antes de ser entregue naquela cruz, Jesus diz para os seus discípulos, capítulo 14, versículo 1 de João, diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Mas Tomé questiona, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Irmãos, tudo isso aconteceu à mesa com Jesus, onde nós temos intimidade, proximidade, de ouvir a sua voz. Não ouvir por outros, mas de ouvir diretamente do nosso Senhor. Ouvir diretamente palavras que vão alcançar o nosso coração. Mas a conversa continua, irmãos. Ela não fica por aí. A partir do versículo 8, nós lemos, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E disse-lhe Jesus, Filipe, há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, irmãos, nesse contexto, Jesus ele está chamando, ele está falando para os seus discípulos para estar junto, para ter intimidade, comunhão com Ele. Como é maravilhoso, irmãos, estar na presença do nosso Senhor. Como é lindo ouvir a sua doce voz. E a gente poderia aqui continuar a ler esse relato de Jesus na presença dos seus discípulos ali comendo a última Páscoa. E Jesus ele continua. Ele lá no versículo 26, ele diz, 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, aqueles discípulos, eles só puderam ouvir aquelas palavras, porque estavam ali, à mesa, com Jesus. Se eles não estivessem ali, disponíveis e ansiando estar com Jesus, ansiando pela presença de Jesus, eles não teriam o privilégio de ouvir essas palavras de Jesus. Como é maravilhoso, irmãos, estar na presença do nosso Senhor. Como é lindo poder ouvir a sua doce voz.
E nessa esteira da Páscoa e sacrifício, o tabernáculo de Moisés, lá no Antigo Testamento, também nos remete à experiência da intimidade com Deus. O tabernáculo, ele era o elo de ligação entre Deus e o homem. Ele era utilizado pelo povo hebreu como local de culto a Deus, onde Deus manifestava sua presença no meio do seu povo. Mas, irmãos, no Antigo Testamento, ele é apenas a sombra do Novo Testamento. Naquele tabernáculo, só era possível entrar no Santo dos Santos uma vez ao ano. Apenas o sumo sacerdote, ele poderia entrar naquele local onde estava a Arca da Aliança. E como vimos anteriormente, Jesus, ele veio para ser o caminho, a verdade e a vida. Jesus, como disse João, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, através do seu sangue, nos lavou. Através do seu sacrifício, ele nos deu o privilégio de entrar e ter intimidade com ele à mesa. Irmãos, quando nós entendemos isso, nós entendemos a necessidade de dedicar-nos a Deus. Assim como o sacerdote, lá no Antigo Testamento, oferecia sacrifícios a Deus, nós entregarmos nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. Uma vida de devoção ao nosso Deus. Uma vida dedicada ao nosso Deus, limpando-nos de toda atitude, ações e comportamentos que possam embaçar, que possam ser um obstáculo para nos achegar à mesa de Deus. Irmãos, nós precisamos alimentar o Espírito e lutar contra a carne. Nós precisamos não satisfazer a concupiscência da carne. Com a morte do nosso Cordeiro Pascal, Jesus, através do sangue dele, nós somos convidados para essa mesa, para a mesa do Rei. Colossenses, a partir do versículo 19, ele diz o seguinte: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Irmãos, o sacrifício de Jesus nos convida para entrarmos e nos assentar à mesa do nosso Pai. Mas muitas vezes nós podemos ficar como Mefibosete ficou a ser convidado por Davi. Que nós podemos nos sentir indignos de assentar-nos à mesa do nosso Deus. Podemos achar que nós não pertencemos ali. Mas o próprio Deus, ele nos lembra que o sacrifício de Cristo na cruz, o sacrifício do Cordeiro de Deus, que nos purifica do pecado, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Jesus. E aí, agora, pelo sangue de Jesus, ele nos torna dignos de entrar no santo lugar e assentar à sua mesa. Não é por nós, meus irmãos. Lá no tabernáculo de Israel, somente os sacerdotes tinham essa permissão de entrar no lugar santo. E uma vez ao ano, apenas o sumo sacerdote, ele tinha a permissão de entrar no lugar santíssimo, onde estava a presença de Deus. Mas, irmãos, o Senhor, ele nos tem chamado para desfrutar dessa vida com Cristo. Lá em Salmos 23, o Senhor, ele tem nos dito, o Senhor, o próprio salmista, ele diz, o Senhor é meu pastor, não tenho falta de nada. Irmãos, eu pessoalmente amo essa tradução que eu acabei de falar.
Quando eu era pequeno, eu decorei esse texto da forma como está projetado aí. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não sei se é o teu caso, mas no meu caso eu tinha essa percepção que sempre haveria algo para ser ganho ainda. Ou seja, era um desejo meu, algo que eu sentia falta, o Senhor ele estaria ali, suprindo essa falta por algum motivo, por alguma forma. Mas o Senhor, ele tem me chamado a meditar nesse texto como não terei falta de nada, porque a questão encontra-se não no que virá, mas no que já foi alcançado por Jesus na cruz. Eu não preciso de mais nada, porque o Senhor é tudo na minha vida. Não sinto falta de nada, porque eu já tenho tudo. Nada mais precisa vir como um futuro para que eu possa me sentir satisfeito. Nada mais satisfaz a não ser Jesus e estar assentado à mesa com meu Pai e com meu Senhor. Jesus, ele é tudo para mim. Eu não preciso de mais nada. Quando estamos, irmãos, no centro da vontade de Deus, nós estamos satisfeitos. Quando nós estamos à mesa com o nosso Deus, nós podemos ouvir sua voz e podemos ter a esperança que é poderosa e única na nossa vida, que é ter intimidade com Jesus. Satisfeitos neles, irmãos. Este é o privilégio que a presença de Deus nos traz, que estar sentado à sua mesa nos traz satisfação. Como diz uma canção antiga, satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. É isso, irmãos. Estar à mesa com o nosso Deus nos traz satisfação sem fim. Irmãos, o sacrifício de Jesus na cruz, ele rasgou o véu. No tabernáculo de Moisés haviam véus que separavam o átrio do lugar santo, do lugar do santo dos santos. Como vimos, só o sumo sacerdote, tinha acesso ao santíssimo lugar, onde estava a arca da aliança, a presença de Deus. Mas Hebreus 9, ele fala da grandiosidade do sacrifício de Cristo na cruz. Nos primeiros 10 versículos de Hebreus 9, o autor de Hebreus fala um pouco sobre esse aspecto do tabernáculo de Moisés. Mas a partir do versículo 11, nós podemos ler o seguinte. Hebreus 10, a partir do versículo 11, diz: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Aleluia, irmãos. Cada um aqui foi chamado para este privilégio. O privilégio de achegar-se à intimidade, à mesa de proximidade, de comunhão com o nosso Deus. Irmãos, nós somos convidados a entrar nessa mesa com o nosso Pai. Ainda em Hebreus 10, a partir do versículo 19, nós somos incentivados a entrar neste lugar de intimidade e comunhão, de cuidado. Nos assentar à sua mesa. Hebreus 10, a partir do versículo 19, diz: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho
que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Irmãos, esse lugar é lugar de conhecimento, de ser cheio da verdade do nosso Deus, de ser encharcado por verdades que vêm diretamente de Deus para a vida de cada um de nós. Verdades que podem tocar diretamente a tua vida. Que tu possa entender que nesse local, assentado à mesa com o nosso Deus, tu pode ouvir palavras que vão te direcionar. Palavras que vão tocar o teu coração. Palavras que Deus quer falar contigo. Palavras que, se tu tiver o ouvido atento, tu pode ser cheio do Espírito Santo e ser guiado por Ele. Lucas 24, né? Lá os discípulos de Emaús, pode ser algo que nós possamos estar vivendo. Nós possamos estar como aqueles discípulos. Nós podemos estar caminhando com o próprio Jesus ao lado, mas por N motivos, não enxergar bem, não enxergar quem está ao nosso lado. Por isso que nós precisamos, através da obra da cruz, adentrar no Santo dos Santos e assentar com Jesus e ouvir da sua voz e poder cear junto com Ele, de poder estar com o coração aberto a ter intimidade e relacionamento pessoal. Através da obra da cruz, existe um convite para a minha vida e para a tua vida, irmãos. O convite para assentar-se à mesa de Deus. Um lugar de adoração, um lugar de comunhão, um lugar de intimidade, um lugar de satisfação plena. E quantas riquezas, irmãos, esse lugar proporciona. Romanos 8, a partir do versículo 14. Nós lemos o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém, irmãos? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles podem achegar-se a essa mesa, tendo esse privilégio de clamar, Abba, Pai, de ser filho de Deus. Que possamos entender essa noite a maravilha desse privilégio de podermos assentar à mesa com o nosso Pai. Não com medo como Mefibosete fez, mas sabendo que o sangue de Jesus, ele é poderoso para nos resgatar e abrir esse caminho de podermos adentrar ao Santo dos Santos e assentar à mesa de Deus e desfrutar da sua presença. O perfeito amor de Deus, irmãos, é quem nos convida a entrar nesse Santo dos Santos e desfrutar dessa experiência. E finalizando, irmãos, eu gostaria de ler uma parábola sobre este convite. Uma parábola que ela pode nos ensinar a como nos portar com este convite. Uma parábola que fala acerca de um casamento e de um convite de um rei. Mateus 22, a partir do versículo 1. Nós lemos o seguinte nessa parábola. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei, que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto.
vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esta parábola, irmãos, nos traz alguns pontos interessantes que podemos nos aprofundar um pouquinho sobre esse tema. Muitos fizeram pouco caso deste convite. Eles tomaram o convite como algo de pouca importância, como mais algo na sua vida. Nós lemos que aqueles que receberam o convite não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros chegaram até mesmo a agarrar os servos, maltratar e matar. Mas também notamos mais o que estava ali na mesa, que não trazia vestes nupciais. São respostas diferentes, mas todos, no fundo, não se importaram com o convite. Irmãos, precisamos aprender que necessitamos nos apresentar da maneira correta diante da presença de Deus. Nós somos convidados a assentar à mesa de Deus, mas também nós precisamos ter a compreensão que precisamos, usando o enredo da parábola, nos preparar, entrar naquele banquete com vestes nupciais. Não podemos fazer de qualquer jeito. Não podemos achar que fazendo pouco caso vai dar certo. Deus, ele tem nos chamado para entrar na sua presença com reverência. Deus tem nos chamado a entrar na sua presença como homens e mulheres que estão totalmente debaixo da autoridade. Homens e mulheres que entendem quem é o Senhor da sua vida. Quem é que está sendo o Senhor da tua vida. Muitas vezes, para muitos, pode ser que a presença do Senhor, a presença de Deus, ela não seja tão valorizada. Entramos no engano que há momentos na vida onde não estamos na presença de Deus. Ou até mesmo então, podemos estar nos enganados que a presença de Deus só é algo mais banal na nossa vida, só mais algo na nossa vida. Mas temos que entender, irmãos, que a presença de Deus, ela é vital para a nossa vida. E que nós precisamos buscar, assim como disse lá em Hebreus 10, aproximarmos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardando firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nesta noite, irmãos, Deus está nos chamando para desfrutar da sua mesa, mas não desfrutar de uma forma sem cuidado, mas entrarmos no Santo dos Santos, com entendimento do que isso significa. Entrarmos na presença de Deus, compreendendo que nós estamos ali assentando com o Rei dos Reis, com o Senhor das nossas vidas. E esse tema, ele me lembra um pouco de uma ministração que John, ele traz no CD Discípulos 3, de Daniel Souza. Eu pedi para os meninos tocarem ela aí, que eu acho melhor do que eu ler, a gente ouvir essa ministração. É curtinha, acho que dá 2 minutos.
Eu não sei se o Guto conseguiu botar aí o som. Vê aí. Possamos entrar nessa presença de Deus confiando que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, quando estamos à mesa do Senhor, nós podemos desfrutar de intimidade e da conversa com nosso Deus e Pai. Nós podemos desfrutar da Sua palavra, sermos ministrados, termos nossos corações ministrados pelo Senhor. Podemos desfrutar da palavra viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Nós podemos desfrutar do cuidado do nosso Deus. Nosso Deus, Ele é um Deus de provisão e amor. Nós podemos desfrutar da correção de Deus nas nossas vidas. Nós podemos desfrutar de plena paz. Nós podemos desfrutar do incentivo a perseverar a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da tua fé, e não um olhar distante, mas um olhar daquele que está ali, ao lado, assentado à mesa. Enfim, irmãos, que possamos ter essa intrepidez, como lá em Hebreus nós lemos, de entrar nos santos dos santos, mas não entrar atabalhoado, mas entrar disponível, que possamos nos preparar, compreendendo que o Senhor, Ele tem nos chamado à sua presença. E como nessa ministração de John, podermos entender que não podemos entrar na presença do Senhor de qualquer jeito. Eu queria que tu pudesse estar fechando os teus olhos essa noite, falar com teu Pai. Não uma conversa distante, não uma conversa protocolar, mecânica, cheia de cerimônia, mas te chega ao teu Pai, como alguém que está à mesa com Ele. Coloca teu coração diante dEle, disponível a Ele, como lemos mais cedo, sabendo que é na mesa onde os corações eles são tocados. E que então tu possa estar totalmente desarmado, totalmente desnudo nessa mesa, disponível para saber que o Senhor, Ele quer falar ao teu coração. Mas não uma chegada de qualquer jeito. Não como aquele homem que foi às bodas sem traje nupcial. Mas que tu possa entrar com intrepidez, sabendo que o Senhor, que ali está a presença do Senhor, está na tua vida. Sabendo que tu estás junto ao teu Pai. Que tu possa não fazer pouco caso da presença do Senhor. Sabendo que tu pode entrar com toda certeza. Que tu possa, assim como lemos em Hebreus, tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, sabendo que temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximar nesse local, a essa mesa, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água. Irmãos, derrama teu coração diante do teu Pai. Entrega toda a tua vida a Ele. Que tu possa assentar à mesa com Ele e ouvir a voz dEle. Ouvir as palavras que vêm diretamente do trono de Deus. Palavras que o Espírito Santo tem falado ao teu coração. Ele tem a palavra certa que tu necessita hoje. Ele te coloca em posição de ouvir a sua doce voz. Ele tem uma palavra para cada um de nós, para ti. Não fique como Mefibosete, achando que Deus não tem uma palavra para ti. Ele tem. Pode ser uma palavra de ânimo.
pode ser uma palavra de incentivo. Podem ser planos que Deus quer compartilhar contigo. Podem ser palavras de conhecimento e de sabedoria. Até mesmo ser palavras de correção, de ajustes na tua vida. Mas essa noite, o teu Pai, Ele quer falar contigo. Que tu possa passar um tempinho aí, com os olhos fechados, esquecendo quem está ao teu lado. Te colocando nessa posição de assentar-se à mesa com o teu Pai. E estar disponível a ouvir a sua voz. Pode entrar, meu coração está aberto. Sentar à mesa, vem cear. Pode comer, pode beber, a casa é tua. Fica à vontade, pode vir, pode entrar, meu coração está aberto. Sentar à mesa, vem cear. Comer, pode beber, a casa é tua. Fica à vontade, pode vir para o teu repouso, para o lugar da tua glória. Não vejo a hora de tocar tua presença, beijar teu rosto e te cobrir com minha adoração e oferecer a ti o melhor do meu amor, Jesus, o melhor do meu louvor, Jesus, o melhor para ti, Senhor Jesus, para o teu repouso, para o lugar da tua glória. Não vejo a hora de tocar tua presença, beijar teu rosto e te cobrir com minha adoração e oferecer a ti o melhor do meu amor, Jesus, o melhor do meu louvor, Jesus, o melhor para ti, Senhor Jesus. Aleluia.
Tiago falou sobre aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, Cleopas, e a palavra não especifica o nome do outro. Eu sempre acho é porque o Espírito Santo quer nos colocar ali. Então é Cleopas e Paulo, Cleopas e Amanda, Cleopas e Filipe. Estavam se deslocando de Jerusalém para Emaús, dá cerca de 10 quilômetros. 10 quilômetros é muito longe, andando ao lado do Senhor, em companhia com o Senhor. Mas apenas quando chegaram na casa, na mesa, como o Senhor nos trouxe, foi que os olhos dele foram abertos. E ficaram desesperados, um perguntando ao outro: como é que nós não tínhamos conseguido por 10 quilômetros andando? Uma caminhada de 10 quilômetros dá quanto tempo, irmãos? Nós não conseguimos reconhecer Jesus. Como? Não. Mas foi na mesa, quando o Senhor Jesus partiu o pão, que os olhos deles foram abertos. Tem coisa do Senhor que não adianta a gente estar aqui. É muito bom estar aqui. Devemos estar aqui. É muito bom. Juntos com o Senhor. Tem coisa, aspectos que nós só iremos enxergar sentados à mesa com o Senhor. Nós e Ele. Ele e nós. Amém? É que você vai enxergar. Não adianta movimentação. Não adianta andar de bicicleta o tempo todo. Não pode parar. Se parar, cai. Não pode parar. Não. Precisamos nos aquietar. Precisamos entrar no nosso quarto. Não basta entrar no quarto e fechar a porta. Amém? Para dizer: Senhor, agora é eu e tu. Eu só saio daqui quando eu ouvir a tua voz. Quando tu falares comigo. Quando tu tocares em mim, Senhor. Para isso temos que dar prioridade. Temos que nos organizar para ter prioridade. Amém? Aleluia. Agora deixa eu falar um negócio para você. Eu garanto, porque a palavra fala que quando a gente se achega a Ele, Ele se achegará a nós. Não tem homem, não tem mulher que se aproxime do Senhor, que busque o Senhor, que isso não constranja o coração de Deus. Pode ser onde for, constrange o coração do Senhor. Amém? Para isso não há acepção de pessoas. Pode ser judeu, grego, brasileiro, americano, preto, branco, com estudo, sem qualquer. Aquele que se aproxima do Senhor vai encontrar um retorno que o Senhor sempre desejou, que é dilatar o coração para juntos estarmos com Ele. Amém? Vou ministrar esse canto mais uma vez, escuta, dizendo: Senhor, pode entrar, Senhor. A casa é tua, Senhor. Aleluia. Pode entrar, meu coração está aberto. Sentar à mesa, vem cear. Pode comer, pode beber, a casa é tua. Fica à vontade, pode vir para o teu repouso, para o lugar da tua glória. Não vejo a hora de tocar tua presença, beijar teu rosto e te cobrir com minha adoração, oferecer a ti
O melhor do meu amor, Jesus. O melhor do meu louvor, Jesus. O melhor para ti, Senhor Jesus. O melhor? O melhor do meu amor, Jesus. O melhor do meu louvor, Jesus. O melhor para ti, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Olhamos para Ele e somos iluminados. Não ficamos confundidos quando contemplamos ao Senhor.